Quais são as principais características do desenvolvimento neuropsicomotor de um bebê entre 3 a 5 meses de idade? Nesse momento, o bebê ele vai começar a criar uma tonicidade muscular no sentido de controle postural e cervical em prono, que é normalmente como o bebê fica, mais em movimentação. Ele vai começar um pouco a ter mais de equilíbrio no seu pescoço, na sua cabeça. Uma coordenação motora ainda nem tanta, mas já vai começar ali o equilíbrio. Lateralidade e direcionalidade ele ainda não vai ter, porque só começa a partir dos 6 meses em diante, mas o bebê ele vai ter uma característica de movimentos reflexos, vários. Exemplo do chute, o bebê ele vai chutar muito membros superiores e inferiores. Outro aspecto é que se a gente suspender o bebê, ele vai começar a fazer movimentos na perna de marcha, e isso é muito interessante observar, tem um olhar mais aguçado para quando esse bebê não tiver essas características, a gente perceber se ali é uma disfunção, se ali é um atraso. Outro ponto importante é que o bebê ele não vai compreender a fala, mas ele vai compreender os gestos, então ele vai ter essa percepção sensorial. É tanto que é indicado que os pais eles comecem desde o início cedo a brincar com os bebês, a ter uma voz mais singela, né? Porque isso cativa, isso dá um estímulo ao bebê. Então ele vai ter aquele sentido de querer, né? Vão ter aquelas 3 fases: é o querer fazer, o poder fazer e como fazer, né? Então, do que adianta o bebê ele querer se ele não sabe? Do que adianta o bebê ele saber fazer, mas não querer? Então, isso aí é a partir do desenvolvimento do bebê em si. Outro ponto é que o bebê ele vai ter características do que a gente chama de generalização motora global do movimento. Um bebê ele nunca, assim, é o normal esperado que nessa fase ele não pegue uma caneta em formato de pinça. Normalmente ele vai agarrar o objeto. São mais movimentos mais espessos, mais descontrolados.